Shalom pessoal, tudo bem? Aqui é o Rosh Malari e hoje eu quero estudar com vocês a página 87b e o início da página 87a do Tratado de Yomá sobre a questão do perdão, tá? Então tem uma história aqui no Talmud que fala sobre a questão do perdão. Então vamos lá. Finalzinho da página 87a diz o seguinte: a Guimará ainda relata, Rav estava ensinando ou recitando a porção da Torá diante de Rabi Yehudá Hanassi. Rabi Riá, tio e professor de Rav, entrou. Então Rav retornou ao início da porção e começou a lê-la novamente. Então chegou um rabino na sala, que era o Rabi Riá, não sei se atrasado, né? Aí então, novamente ele retornou ao início da porção e começou a ler. Depois, o Bar Capará entrou, o outro rabino entrou atrasado também. O Rav voltou ao início da porção por respeito ao Bar Capará. Então, Rabi Shimon, filho de Rabi Yehudá Hanassi, entrou e ele voltou novamente ao início da porção. Então veja quantas vezes ele voltou para o início da porção. Então, entrou o rabino Haniná bar Ramá. E Rabi disse para si mesmo, ele pensou, devo voltar a ler tantas vezes? Ele não voltou, mas continuou de onde estava. Então veja, entrou vários rabinos, aí Rabi voltou do começo. Mas, nesse episódio específico, entrou depois Rabi Haniná bar Ramá, e aí então Rabi desistiu. Não, chega, senão eu não vou terminar nunca essa porção. Não. Ele pensou consigo. O rabino Haniná ficou ofendido que Rabi mostrou que ele era menos importante que os outros. Analisando isso, dentro do contexto dos rabinos, né, grandes sábios, a gente vê que os rabinos tinham grandes posturas, grandes ensinamentos, mas a gente vê que também eram seres humanos, né? Então eles tinham grandes erros também. E esse eu considero um grande erro, essa questão da honra, né? Até tem um livro que fala sobre a questão da honra, que fala sobre a questão que a honra é um grande perigo, a questão de inveja. A questão de honra traz tanta destruição para Israel, né? Vemos a questão de José, que era um filho que obedecia ao pai, começou a ser honrado, os outros irmãos ficaram com ciúme, a ponto de até matá-lo, né? Então, a gente vê essa questão de inveja. E aqui Rabi Haniná ficou bravo. Puxa vida, todos os outros rabinos, ele começou de volta, para mim não começou. Aí Rabino Haniná ficou ofendido. E Rabi foi diante de Rabino Haniná na véspera de Yom Kippur, todos os anos por 13 anos consecutivos para apaziguá-lo. Mas esse não foi apaziguado. Então a gente vê aqui que Haniná bar Ramá acabou cometendo um grande erro moral aqui de não perdoar o Rabi, que 13 vezes, durante 13 anos, foi pedir perdão para o rabino Haniná. Daí no parágrafo 2 da página 87b, a Guimará pergunta como o Rabi pode agir dessa maneira. O rabino Yosei bar Haniná não disse: quem pede perdão ao outro não deve pedir mais de 3 vezes. A Guimará responde: Rabi é diferente, pois ele era muito piedoso e se obrigou a agir além da letra da lei. A Guimará pergunta: e como o rabino Haniná pode agir dessa maneira e se recusar a perdoar Rabi? Embora ele tenha perguntado muitas vezes, Rabi não disse com relação a quem suprime sua honra e perdoa alguém por magoá-lo. Deus perdoa todos os seus pecados? Dentro da tradição judaica, quando você ofende alguém e você está arrependido, e você vai e pede perdão para essa pessoa, você tem que pedir perdão no mínimo 3 vezes, tá? Dentro da tradição judaica. Então, se você ofender uma pessoa e você vai e pede perdão uma vez, pede perdão a segunda vez, pede perdão a terceira vez e a pessoa não quer te perdoar, diz que você cumpriu a tua obrigação, tá? Pediu 3 vezes perdão, dentro da letra, vamos supor, Deus não vai te cobrar, tá? Dentro da tradição judaica, os rabinos também entendem que aquele que pediu perdão várias vezes e não é perdoado, ele também não pode ficar carregando aquela culpa pelo resto da vida, porque aquela outra pessoa acabou sendo maligna e não aceitar o perdão de maneira nenhuma, né? 3 vezes. E nesse caso, Rabi Haniná foi 13 vezes. E alguém daí interrogou o rabino: mas Rabi, já pediu perdão o suficiente? Mas daí ele continuou tentando pedir perdão, né? Aí que também está a questão, né? A gente pode ir além do que é estabelecido para nós. Então a questão de pedir perdão, aí vai depender de cada pessoa também, né?
Mas aí, como liderança, se eu vejo que a outra pessoa não quer perdoar, aí não tem muito o que fazer, né? Aí aquela pessoa, depois de 3 vezes, não seria necessário pedir mais perdão. E daí um detalhe muito importante aqui no finalzinho do parágrafo, que diz o seguinte: com relação a quem suprime sua honra e perdoa alguém que por magoá-lo, Deus perdoará todos os seus pecados? Esse texto aqui é muito importante dentro da tradição rabínica, dentro do Talmud, da lei oral, que ela nos aponta que na medida que a gente perdoa os outros, nós somos perdoados por Deus. No Yom Kippur tem a tradição de que os pecados que se cometeu contra Deus, quando você faz jejum, faz o arrependimento, você pode ser perdoado. No Yom Kippur, um dia especial para isso. Mas os pecados relacionados com o próximo, daí não. Aí você tem que buscar o perdão do próximo. E na medida que se busca se acertar com as pessoas, Deus vai te perdoar. E o Talmud fala: perdoa por todos os seus pecados que se cometem contra Deus, quando você perdoa o teu próximo. Então veja quanto que é importante essa questão daquele que suprime sua honra e perdoa a quem? Alguém por magoá-lo. Então às vezes as pessoas nos fazem mal. E quando a gente perdoa essas pessoas que nos fazem mal, a gente se sente melhor, tá? A gente melhor pra gente, aquela pessoa também se sente melhor, e diz que multidões de pecados são perdoados, todos os seus pecados perante Deus são perdoados. Que daí me lembra certas partes que são no Novo Testamento. Quando a gente vai para Mateus capítulo 6, no verso 12 ao 15, nós temos a oração que Yeshua nos ensina, como se fosse uma espécie de resumo da oração da Amidá, onde a gente tem a exaltação a Deus, nós temos os pedidos e depois nós temos a parte que a gente exalta a Deus no final da oração. No capítulo 6, no verso 12 ao 15, fala o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E daí no verso 14: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tá? Então aqui, em Mateus capítulo 6, verso 12, verso 14 e 15, nos fala que na medida que a gente perdoa a dívida dos outros, a gente pede para que Deus nos perdoe. E também fala no verso 14 e 15, porque se perdoarem aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. O que está de acordo com o Tratado de Omar 87b. A gente vê um acordo aqui das duas passagens. Veja que interessante essa questão, né? Outra passagem também, vamos ler em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, que fala o seguinte: em cima ali fala de um irmão que ofendeu o outro, que deve ter uma reconciliação, né? E daí no verso 21 e 22 fala o seguinte: então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes. Pedro pergunta, né? Na pergunta, quantas vezes eu vou perdoar uma pessoa que me ofende? Meu irmão, quantas vezes eu vou perdoar ele? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Yeshua: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então 70 vezes 7 dá 490 vezes. Tá? Então, aqui é interessante a questão de perdão, que Yeshua coloca que até 490 vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. Tá? E essa questão do perdão, essa também não pode ser aquela pessoa, a pessoa vem pedir perdão, você fica, não está sendo sincero, eu não vejo sinceridade na tua palavra. Porque quando você faz isso, por mais que a opção de perdoar é tua, você pode perdoar e você pode não perdoar, depende de você, mas quando você começa a colocar muitas regras, não, para eu aceitar teu perdão, você tem que me exaltar, você tem que pagar o preço. Não que a pessoa que não vai pedir perdão, ela não tem que ressarcir aquele que lhe ofendeu. Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes o justo, o tzadik, ele abre mão de direitos para ter paz. Então a pessoa abre mão de direito para ter paz e abre também mão de direito para perdão. Não quer dizer deixar as pessoas pisar na sua cabeça, não quer dizer deixar as pessoas te humilhar, né? Mas em algumas coisas você deixa passar. Não, a pessoa me ofendeu, não gostei, a pessoa está buscando perdão, eu vou perdoar.
para ser melhor para mim e para aquela pessoa. E Yeshua fala aí de perdoar 490 vezes aquela pessoa. E ainda mais um texto agora em Marcos, capítulo 11. Vamos ler o verso 25 e 26. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui no verso 25 tem algo também muito interessante, que tem certas situações que eu ofendo meu irmão e eu percebo que eu ofendo meu irmão. E tem algumas situações que não. Essa é uma outra questão também. Então, às vezes você está conversando numa roda, a gente faz uma brincadeira ou fala algo que aquela pessoa que falou não notou que ofendeu o outro. Então, eu estou conversando com Davi, eu falo algo que ofendeu Davi, mas eu não percebo que aquilo ofendeu Davi. Eu não percebo. Então, eu não vou pedir perdão ao Davi porque eu nem percebi que eu ofendi, mas o Davi fica magoado. Aqui fala quando o Davi estiver fazendo oração, aí ele me lembra, o Malachi me ofendeu. Mas sabe uma coisa? Está perdoado, está tudo certo. E aí então, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então aquele que quer o perdão, aquele que nesse caso o ofendido que é o Davi, mas eu não sei que ofendi o Davi, aí nesse caso ele mesmo pode me perdoar sem mesmo falar comigo. Ele mesmo pode me perdoar. Ou se ele não conseguir, aí ele vem conversar comigo. Aquele dia você me ofendeu, tal. Aí pode ter um diálogo. Mas se o Davi percebe que eu não ofendi, ou mesmo que o Davi entende que eu fiz de propósito, mas eu não percebi isso, ele entende que fiz de propósito, mas eu não percebi, ele pode me perdoar. E daí fala que o Pai, o Eterno, vai perdoá-lo. Então a gente vê que aquele que muitas vezes sofre dos outros, mas que perdoa de forma abundante, essa pessoa é abençoada por Deus. Deus traz brahá sobre essa pessoa. Então, quantos ensinamentos nós vemos aqui no Tratado de Yomá sobre a questão de honra, né? Que o Rav estava lendo, daí chegou um rabino, ele voltou, mas daí que se ele continuasse voltando, nunca ia terminar a passagem. E daí ele deu azar de, justamente no rabino Haniná, aquele que ficou magoado, e que ele tentou por 13 vezes o perdão e não conseguiu. Já no outro caso ali, a gente vem ensinando que aquele que magoou alguém sabe que magoou, no mínimo deve tentar 3 vezes pedir perdão, dentro da tradição judaica. No finalzinho do parágrafo 2º da página 87b de Yomá, nós vemos que tem algo que fala que aquele que perdoa, Deus vai perdoar os seus pecados. E aí nós vemos essa questão do Novo Testamento também, no nosso Mashiach ensinando de acordo com a tradição judaica. Então é muito rico essa questão de quanto mais se aprofunda dentro da literatura judaica, mais você verá quantas similaridades tem com o nosso Mashiach e Yeshua no Novo Testamento. Tá? Lembrando que tem mais uma passagem que fala sobre a questão de perdoar, que fala em Mateus capítulo 5, vamos lá, verso 23, Mateus 5, verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferenda, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferenda, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltará a fazer a tua oferta. Aqui é algo interessante que quando você sabe, lembrando, você sabe que teu irmão tem algo contra você, você deve buscar a reconciliação. E se você está ofertando uma oferta voluntária a Deus, você deixa de ofertar aquela oferta voluntária e vai então pedir perdão para o seu irmão. Agora, tem certas situações em que tem 2 mandamentos, um mandamento que você pode cumprir e outro não. Então, às vezes, por exemplo, você não vai pegar o Shabat para impedir perdão para o irmão que está lá longe, né? Você vai pegar outro dia, porque daí você está cumprindo o mandamento do Shabat. Então tem toda uma questão. Aqui ele não fala de você deixar de cumprir um mandamento para conseguir outro, né? Ele fala aqui a questão de que quando você vai fazer uma oferta, nesse caso aqui, oferta voluntária, tá? Você deixa de fazer a oferta voluntária para impedir perdão para o seu irmão. Agora, quando você tem um mandamento que está perante você, claro que você vai cumprir aquele mandamento também, tá? Não vai deixar de cumprir aquele mandamento para tentar buscar o perdão do irmão. O perdão do irmão tem que buscar o mais rápido possível, é claro, mas sempre tem também um momento oportuno. Por exemplo, se você ofender o teu irmão, algumas vezes tem que esperar passar um período
para você buscar o teu irmão, porque se for buscar na hora, a pessoa pode estar com raiva, né? Então tem que um momento de esperar a questão de passar um certo tempo para então obter aquele perdão do irmão. E se você tentou 3 vezes segundo a tradição, você fez a sua parte. E aqueles que todos nós, ou qualquer pessoa que esteja ofendida, que depender da pessoa ofendida, a gente possa perdoar para que Deus também perdoe as nossas falhas. E aí tem a parábola, né, do credor incompassivo, que está lá em Mateus 18, onde fala de uma pessoa que devia muito a um grande homem, a um homem muito rico, ao rei, né? Um homem poderoso que devia muito ao rei, que foi perdoado, mas do seu servo ele não perdoa um pequeno deslize. E assim acontece conosco. Muitas vezes a gente fica olhando para o nosso irmão, não vou perdoar meu irmão é pecador, o meu irmão falou algo que me ofendeu profundamente. E daí a gente não nota em nós mesmos quantas vezes nós ofendemos ao Eterno e quantas vezes que o Eterno nos perdoa. Então, nós queremos que o Eterno seja compassivo conosco, que nós precisamos muito que o Eterno seja misericordioso e compassivo conosco, e nós possamos demonstrar isso para com o nosso próximo. É isso, espero que tenham gostado desses estudos. Com esse estudo encerramos o tratado de Yomá e mais para frente voltaremos aí com o estudo de outros tratados do Talmud. É isso, Shalom Lehitraot, até logo!